E aí, pessoal? Hoje eu vou falar sobre como a gente consegue modificar o comportamento padrão dos slices no Power BI. Para isso, nós vamos utilizar a linguagem DAX para sobrescrever os filtros e fazer com que os slices se comportem de uma outra maneira. Como a gente pode ver, toda vez que a gente utiliza um slice dentro de um painel, ele combina os filtros, ou seja, ele faz um merge dos filtros. A gente já viu isso quando estávamos manipulando a função calculate, porque todos os filtros passados por uma calculate, por padrão, fazem um merge, somam, adicionam, entram numa condição de I. Ou seja, se eu estou trabalhando com categoria e education, category education, eu seleciono aqui uma categoria, por exemplo, computers, eu estou filtrando computers e também education. Então, sem nenhum filtro, o valor aqui é 123.000. Com algum filtro, o valor diminui, porque está concatenando. Então, sem nenhum filtro nas duas categorias, é mais alto ainda o valor. Ou seja, o que está acontecendo aqui é uma adição, uma concatenação, um merge de filtros. E se tivéssemos a necessidade de considerar esses filtros numa condição de ou, né? Quero saber o total de computadores ou total de vendas de clientes com Education High School. Desse jeito a gente não consegue, utilizando os features padrão. Para isso nós temos que criar uma medida em DAX que controla os filtros, que remove os filtros, que faz essa manipulação. Okay? E é isso que a gente vai ver. Agora a gente vai abrir aqui o DAX Studio e vamos começar a fazer a implementação de uma medida que faz exatamente isso. Para começar, nós temos que pensar qual é o objetivo? Remover os filtros para depois usar eles dentro de uma condição OR. Então, vamos lá, vamos definir uma medida. Essa medida vai se chamar, por exemplo, como ela vai fazer o uso da medida de vendas, então vamos chamar ela de sales or category education. Esse é o nome da medida. E o primeiro passo que a gente precisa é criar uma tabela que tenha todos os itens de category e education, porque a gente vai usar essa combinação de todos os itens para aplicar um filtro utilizando apenas aqueles que a gente selecionou nos slices. Então, para criar todos os itens, nós podemos usar cross-join, certo? Criar uma variável chamada category education e usar o cross-join. O cross-join aceita dois parâmetros, então vamos pegar aqui a coluna product category, pegar todos os itens de product category e de customer education. Por que todos? Porque a gente precisa remover os filtros, a gente tem que desconsiderar o que o Power BI está trazendo. Então primeiro a gente remove para depois reaplicar. Ok, então temos uma tabela aqui na mão que vai me listar todas as opções de category education. Agora nós vamos filtrar essa tabela. Como eu falei, primeiro a gente define a lista completa e depois a gente filtra. Vou chamar de selecionados. Para filtrar nós podemos usar filter e vamos filtrar em cima da variável anterior, que tem todos. E agora que vem o pulo do gato, nós vamos usar a condição OR, que nós vamos definir o comportamento aqui agora. Então, OR, dentro dessa tabela Category Education tem uma coluna de Product Category e nós queremos que todos os elementos, que essa coluna seja filtrada utilizando todos os elementos do nosso slice. E como que a gente pega os elementos selecionados no contexto? A gente quer pegar o que tiver selecionado aqui. A gente usa a função values product category só.
Ok. Essa é a primeira condição do OR. E agora vamos fazer a segunda condição do OR. Customer Education in values de Customer Education. Mesmo jeito, estamos selecionando os itens do contexto e comparando com a nossa lista de opções disponíveis para Education e comparando com a nossa lista disponível de opções para Category, que está completa. Fechei aqui o OR, fechei o Filter e temos aqui uma tabela apenas com as opções de Category e Education dentro de uma condição de OR. É exatamente o que a gente precisa. Return. E vamos retornar aqui um calculate, porque a gente está dentro de uma medida. E vamos fazer aqui o Sales Amount. A Sales Amount vai estar sendo... o contexto dela vai estar sendo alterado dentro da tabela que nós criamos aqui, que usa o conceito de OR para filtrar. Então, teoricamente, essa medida já funcionaria e nós vamos avaliar ela aqui. Vamos fazer aqui um Summarize Columns para testar as Summarize Columns dentro do ano. E a medida que nós criamos. Ok, retornou aqui o total. Muito bem. Mas a gente não está aplicando nenhum filtro aqui para saber, né, se o filtro está realmente funcionando ou não. E para isso a gente pode usar Calculated Table, que é a função que permite que a gente altere o contexto de filtro de uma tabela. E podemos aqui passar aqui, por exemplo, o filtro da Category. Vamos simular exatamente o que está no Power BI. O filtro de Category Computers e o filtro de Education High School. High School. Ok, fecha Calculated. Bom, vamos ver agora. Tem aqui um total. Vamos colocar aqui a coluna Sales Amounts, que ela respeita o filtro padrão, para a gente comparar, né? Ó, veja, se nós considerarmos os dois filtros ao mesmo tempo, que é o comportamento padrão, que a gente vê aqui na função Sales Amount, o valor é 87.000. Se nós considerarmos um filtro ou outro, o valor é 3 milhões. Então é exatamente assim que está funcionando. A gente está considerando filtro de uma forma opcional, ou um ou outro. Essa é uma forma de fazer, mas ainda tem uma outra maneira de otimizar essa função. Por quê? Porque nesse caso a gente está fazendo um cross-join de duas colunas que podem crescer dependendo do modelo de dados. Então a gente poderia fazer de uma outra maneira, muito parecida com essa, mas usando Summarize Columns. Copiar aqui o código para a gente ver onde é que tem as particularidades que a gente poderia melhorar. Vou chamar aqui essa medida de Summarize, Sales or Education, usando Summarize. E nesse caso aqui, essa primeira tabela que faz o cross-join, nós vamos fazer ela de uma forma diferente. Nós vamos usar Calculated Table. E o primeiro parâmetro de Calculated Table, vamos usar Summarize. Summarize ela é como se estivesse fazendo um agrupamento. Então, para que a gente consiga fazer o agrupamento tanto da coluna
Product Category com Customer Education, nós precisamos de navegar dentro dos relacionamentos. Então a gente tem Customer aqui e Product aqui. Como que a gente vai sumarizar essas duas colunas? A gente tem que passar por Sales. Tem que usar essa tabela de Sales, a tabela de fatos, como ponte para fazer o summarize. Então vamos usar ela aqui como ponte, né? Então vamos sumarizar usando ela. E aí, como a gente está partindo a partir da tabela de Sales, a gente consegue chegar em Product e consegue chegar em Customer Education. Muito bem. Primeiro parâmetro, e a gente precisa dizer para a Calculated Table que nós temos que ignorar os filtros, né? Porque caso contrário, a Calculated Table vai funcionar dentro do contexto padrão dos filtros. No caso, selecionando os filtros de forma concatenada, mas não é isso que a gente quer, então a gente tem que remover os filtros usando a condição all, usando a função all. Remover todos os filtros de category e remover todos os filtros de customer education. Então dessa maneira ela está se comportando muito parecida com o exemplo anterior. A gente está pegando aqui tudo e está sumarizando tudo apenas para as opções que eu preciso da combinação possível entre category e education. Daquele intervalo que teve vendas naquele ano. Então, significa que a gente reduziu muito o contexto, porque quando a gente está olhando para 2007, a gente está fazendo a sumarização das categorias e dos tipos de education só daquele ano. Então essa tabela de Category Education está muito menor do que essa daqui, que está sumarizando de todos os anos. Está fazendo um produto cartesiano de todos os anos. Então ela é um pouco diferente e um pouco mais otimizada. Outra coisa que a gente pode fazer aqui para deixar o código um pouco melhor, mais explícito, é alterar aqui para Remove Filters. Tem o mesmo comportamento, mas fica mais explícito o que está acontecendo. Remove Filters, que é o que a gente precisa fazer na verdade aqui. Não é retornar a tabela inteira, mas simplesmente aplicar uma mudança de contexto na Calculated Table. Ok, vamos lá, vamos ver se funciona. Vou jogar aqui essa medida dentro aqui do nosso summarize. Tem que retornar o mesmo valor. Pronto, ó, retornou o mesmo valor. Exatamente o mesmo valor. Por quê? Porque é assim que está funcionando. A gente está fazendo aqui uma condição OR, é a mesma condição, em cima de uma tabela que tem todas as categorias e todos os tipos de education disponíveis, nesse caso aqui, dentro daquele ano, e nesse caso aqui, disponíveis dentro do modelo inteiro. Pronto, nossa medida está funcionando. Agora nós podemos pegar ela e levar para dentro do Power BI. Vamos levar essa segunda opção aqui, que é mais otimizada. Vamos criar uma nova medida. Vou chamar de Sales or Category Education. Medida criada, e vamos adicionar essa medida na nossa tabela. E vamos ver a diferença que tem entre elas agora.
Ok, então a gente consegue comparar muito bem as duas medidas. Aqui considera os filtros de forma concatenada, que faz o merge dos filtros, e aqui considera de forma alternada, né, ou um ou outro. Então o que acontece quando os dois filtros estão selecionados? Está totalizando aqui computers e high school. Vamos pegar aqui um exemplo, fevereiro de 2007, 21 mil. Mas para nossa medida de sales or, aquela que considera um item, outro está 315. Ó, se considerar só high school, ou só computers, dá 891. 891 significa que se eu estou considerando algum dos dois filtros em branco, ele está pegando tudo. Porque eu estou desconsiderando, estou aceitando que eu quero pegar todo o modelo. Tanto um quanto o outro, se ficar em branco, ele está pegando tudo. Agora, se pegar um só para sales amount, está considerando aquele filtro que tá aplicado. Então é realmente a combinação dos dois dentro de uma condição OR, dentro de uma condição que considera ou um ou outro. Ok? Então é isso. Esse vídeo foi para demonstrar em detalhes esse padrão de código de DAX, que é um requisito não muito comum, mas que ele pode surgir e que não tem, a princípio, uma alternativa de configuração interna no Power BI para se fazer isso, a não ser desenvolvendo a sua própria medida que vai alterar o contexto de filtro padrão no Power BI. Ok? Então, muito obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima.